Fala galera do Por Trás da Face Mask, começando aqui o nosso encerramento de temporada depois desse Super Bowl maravilhoso que tivemos entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. Talvez não maravilhoso pra todos, né? E o Patrick Mahomes, a gente sabe que sofreu um pouco durante o jogo, penou bastante, teve que correr bastante, mas conseguiu fazer umas jogadas bizarras ali que eu tenho certeza que nenhum outro quarterback da liga faria. Agora, os caras, ó, vou falar aí, os dois mandaram bem o palpite o ano todo pra chegar no Super Bowl e, pô, errar o time que ia ganhar o Super Bowl. Vocês estão de brincadeira comigo. Flash, qual foi dessa parada aí, desse palpite errado logo no Super Bowl? No playoff eu escorreguei, né? No playoff eu praticamente errei tudo. Mas aí, por sorte, eu tinha feito uma folguinha e não me prejudicou, né? E aí, como o Iago também errou o Super Bowl, então ficou... Levei esse título, vou botar aqui na estante aqui em casa, o título Por Trás da Face Mask Challenge. E boa sorte ano que vem, Zé. Tomara que esse sucesso aí nos playoffs carregue pro ano que vem. Amém, se tudo der certo ano que vem eu viro esse jogo. Iago, você teve aí uma ascensão nos playoffs do Palpitex, mas acabou deixando o título escapar pro Flash aí e acabou errando o Super Bowl também, né? Você acreditava nesse Mahomes aí, que o Mahomes te deixou na mão, essa que é a verdade? A reta final da minha temporada aí desandou igual o Packers aí, né? Mas acreditava, né? Tava ali atrás do Flash, achava que ia chegar nesse finalzinho aí, mas fiz algumas apostas equivocadas. Essa do Super Bowl também foi um pouquinho equivocada, né? Até comentaram na nossa foto lá no Instagram, nunca aposta enquanto Brady. Pois é. Realmente. Não dá, já são 60 anos de NFL, 43 aparições em Super Bowl e 27 títulos pro Tom Brady. Ele que, na verdade, ganhou o 7º título dele, é um absurdo, ele tem mais título do que qualquer outra franquia da NFL, isso é tipo, porra, incrível, absolutamente bizarro e inacreditável. E é dele que a gente vai falar hoje, vamos falar exatamente dessa história dele, porque você que tá aí novo na NFL talvez não saiba que o Tom Brady foi draftado na 6ª rodada do draft dele da NFL. Ele não foi o primeiro quarterback escolhido, não foi escolhido no primeiro round, ele não era aquele cara que todo mundo falava, nossa, esse quarterback aí que vem de college vai ser aí o grande astro da NFL, o maior de todos os tempos. Não era bem isso que se acreditava e se esperava do Tom Brady. A gente vai falar um pouco disso e principalmente dos caras que saíram antes dele. Quem foram esses caras que saíram antes dele? Então já vamos começar de cara. Flash, naquele draft, o draft aí de 1999, é esse draft? É esse draft, não é? Não é 2000, não. O draft já foi em 2000, né? Logo depois do término da temporada de 99. Exatamente. Aí a gente teve ali uma hype. Bom, com o quarterback, quem é o melhor quarterback desse draft? Quem era o cara, o quarterback que vinha pra salvar franquias nesse draft? Explica pra gente um pouco do contexto do draft e quem foi esse primeiro cara escolhido. Não dá pra dizer que tinha um cara que nem a gente tá falando aí, por exemplo, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, né? Se você tá vendo quando a gente lançou, Trevor Lawrence é projetado pra ser o primeiro pick do Jaguars, e aí as pessoas dariam a franquia inteira pra pegar o Trevor Lawrence. Acontece que nem sempre isso foi uma realidade, né? Ainda mais porque a gente se esquece de que há um tempo atrás, e há 20 anos atrás, como é o caso aí, a NFL era um jogo muito mais corrido do que passado. Então você não tinha tanta importância para a posição de quarterback, ou nem sempre você encarava a necessidade de ter um quarterback. E tanto que o Saints, aí, para quem não sabe, deu todas as escolhas do seu draft para pegar um running back, o Ronnie Brown. E aí no ano anterior a isso do Tom Brady aqui não no draft. Foi o Rick Williams, não foi o Ronnie Brown. Foi o Rick Williams, verdade. O Rick Williams e o Ronnie Brown jogaram juntos depois no Miami, exatamente. Muito bom. E aí, hoje a gente pensa que um running back ganhar um salário de 10 milhões é muito, né? E aí, pensando nesse ano, o que acontece não era uma classe muito boa de quarterback, e aí a gente acabou só tendo um quarterback escolhido em todas as 2 primeiras rodadas, né? Que foi o Chad Pennington. O pessoal aí que acompanha um tempinho lembra dele. Ele teve uma carreira até legal na NFL, né? Ele ficou 11 anos, foi escolhido pelo Jets
bancou um pouquinho lá pro Vini Testa Verde, depois teve uma carreira bem legal no Jets, foi pro Miami Dolphins, também teve uma carreira bem legal por lá, acabou não indo pra Pro Bowl nem nada do tipo. Ele tem 2 títulos de Comeback Player of the Year, né, o jogador que volta de uma lesão. Isso mostra que ele se machucava bastante, era um tanto... Ele tinha um problema no ombro, né, ele tinha um problema na cartilagem no ombro que era irreparável, e isso até fez ele se aposentar um pouco antes do que deveria, mas eu acho que ele valeu a escolha porque ele teve uma carreira bem legal na NFL e foi um titular sólido aí. Mas é aquilo, né? Ele era de Marshall, que era uma faculdade de 2ª divisão na época. Então não era um cara assim, meu Deus, esse cara vai salvar a franquia, né? Marshall do filme, né? Exatamente. E o Chad Pennington, uma história interessante dele é que ele foi draftado pelo Jets, jogou também pelo Miami Dolphins, ali 2 times da mesma divisão, e ele foi o quarterback daquele time do Miami Dolphins que trouxe aí a formação Wildcat, exatamente com o Rick Williams e o Ronnie Brown, que o Flash já tinha comentado aqui antes. Esse time do Miami Dolphins fez muito barulho na NFL quando eles trouxeram essa formação Wildcat, um pouco também aí pra tentar mudar um pouco seu ataque, porque ficava um pouco dependente aí desse braço não tão bom assim do Chad Pennington. O cara não conseguia aí lançar uma bola 50, 60 jardas no fundo do campo. Mas era tinha muito preciso, pouco... né? Ele Mas tinha era bizarro. 70%. Era bizarro. E não à toa ele jogava na NFL. A temporada que eles pegaram os playoffs, né? Foi essa primeira dele com a camisa do Dolphins. Foi a primeira temporada deles nos playoffs, acabou não indo muito longe, mas enfim, o Chad Pennington foi o primeiro quarterback escolhido naquele draft. E aí a gente tinha aí, pra também ajudar vocês a se situarem aí, naquele draft a gente tinha muitos times aí que já tinham quarterbacks estabelecidos. A gente tinha aí quarterbacks como Peyton Manning, Brad Favre, Dan Marino, esses caras estavam na liga e esses caras já eram ali QBs estabelecidos. Além deles tinha Kurt Warner, enfim, a lista é enorme de times que já tinham seus franchise quarterbacks e, como o Flash falou, não era o foco do jogo. O centro do jogo ainda não era o quarterback como é hoje na liga. Mas, Iago, conta pra gente aí, beleza, primeiro e segundo round rolaram um quarterback só escolhido, algo que é impensável nos dias de hoje. E aí a gente chega no terceiro round e aí começou a sair gente. Se hoje a gente tá falando que de repente podem sair 3, 4 no top 10, né? Naquela época era algo impensável, inimaginável, né? Sair tantos QBs assim rápidos. Mas outro QB aí, como vocês falaram, que não saiu nos primeiros rounds, mas também que obteve um sucesso parecido com o Chad Pennington também na NFL, foi o Mark Bulger, né? Ele, quarterback, que acabou sendo draftado pelo New Orleans Saints, só que não fez sua carreira pelo Saints, né? Ele acabou aí chegando, na época, ao St. Louis Rams, hoje Los Angeles Rams, acabou substituindo o Kurt Warner, e ele que foi pego aí no 6º round também, aí, perto do Brady, e acabou também tendo uma temporada, uma carreira interessante na NFL, né? Ele pegou aquele time pós-Super Bowl, não foi? O Super Bowl do Rams. Ele teve uma trajetória meio curva, né? Porque o Kurt Warner nessa ocasião aqui era o MVP da NFL, né? Então, St. Louis era o time que não precisava de QB. E aí a gente pensando que hoje eles trouxeram o Stafford, né? Então parece que é meio que cíclico mesmo na NFL, né? Tem parece que a história vai se repetindo, né? Aquela história, a história não se repete, mas ela rima, não é isso? E o Bulger que foi eleito pro Pro Bowl aí 2 vezes, na temporada de 2003 e 2006. Então, assim, é um dos bons nomes, mas também foram escolhidos aí nos late rounds, né? Então, assim, como o Flash bem falou, naquela época a liga não era uma liga de quarterbacks, né? Que era tão importante você ter um quarterback pica, assim, no seu time, mas os caras que foram pegos aí nos late rounds também fizeram sucesso, né? Com certeza, fizeram muito sucesso. E aí, o Mark Bulger, como o Iago falou, foi escolhido no 6º round. A gente teve o Chad Pennington lá no primeiro round. E esses foram os 2 quarterbacks que realmente tiveram sucesso, além, óbvio, do Tom Brady, nesse draft. Mas teve mais gente escolhida aí. Se a gente for olhar lá pro terceiro round, a gente teve o Giovanni Carmazzi, ele que foi escolhido pelo San Francisco 49ers. Nunca lançou um passe na NFL ali em temporada regular. E hoje ele é instrutor de yoga e cria cabras, não é isso, Flash?
É isso aí, eu fui pesquisar a biografia desses caras porque eu fiquei curioso, né? A maioria deles, aí é legal também contar pra galera aqui que não acompanhou essa época. Nessa época existia a NFL Europa, né? Então, o que acontecia muitas vezes é que você usava a NFL Europa como uma liga de desenvolvimento. Você pegava o rapazinho que hoje é instrutor de yoga aí, o Karmatsi, você não sentia ele pronto, você pegou ele ali no terceiro round. Aí você mandava ele pra NFL Europa, ele pegava um ritmo de jogo, depois você trazia ele de volta pra ele ser ali. Não que ele talvez fosse ser uma estrela, que nem o Kurt Warner acabou sendo, mas Exato. pelo menos ele ia ser um reserva de qualidade, que eu acho que a maioria desses caras que a gente tá falando aqui, o que se esperava deles era isso, né? Que eles fossem reservas de qualidade ali. Acabaram, nem todos foram reservas de qualidade. A gente teve ali o Chris Redman, que foi draftado também no terceiro round pelo Baltimore Ravens, que acabou tendo aí uma carreira bem backup, assim mesmo, na NFL. Lançou para mais de 20 touchdowns, 14 interceptações, aproximadamente 3.000 jardas na carreira dele na liga. Então, assim, não é... Ele fez alguma coisa, né, NFL, pelo menos não terminou, não sei se ele cria cabras hoje sem instrutor de yoga também, mas pelo menos teve uma carreira um pouco mais significativa dentro da NFL, e além dele, teve o T. Martin, esse que assim como o Karmazin não fez muita coisa na liga não, foi draftado por Pittsburgh lá no 5º round, foi pro time dos Steelers, e ele acabou jogando por Oakland também, dentro da NFL ainda, e ele na verdade jogou na NFL Europa, jogou na CFL depois, que foi a Canadian Football League, que é a liga canadense. Então é isso, esses caras acabavam indo pra NFL Europa para tentar desenvolver, quando não conseguiam, acabavam terminando a carreira de repente na liga canadense ou algo do tipo, e foi exatamente o que aconteceu com o T. Martin. E pra fechar, Flash, teve um último cara que ainda foi escolhido aí antes do Brady, não é isso? Esses caras todos, gente, todos eles foram escolhidos antes do Tom Brady. Não é que assim, tiveram 31 times que passaram o Tom Brady e o Patriots. Não, todo mundo, ninguém queria o cara. E passaram 5 vezes. Todos os times falaram, não quero. Até que chegou uma hora que falou, vamos dar uma chance pra esse cara aí. Enfim, deu no que deu. Mas tem um time que se salva aí. Tem um time que tá vivendo uma fase agora que se salva aí, que é o Houston Texans. Que não passou pelo Tom Brady porque não existia ainda. Não existia também. O Carolina Panthers já estava aqui nesse draft? É um questionamento que eu tenho. Já tava sim. E o Browns, por exemplo, teve um draft expandido, então eles tiveram mais escolhas. O Browns que pegou, inclusive, o último cara aqui, que é o Spergon Wynn, né? Que era um quarterback aí que tinha sido, se eu não me engano, campeão no college football, e aí tinha-se uma expectativa, era um cara meio dual threat, acabou não vingando também e foi jogar, teve o destino dos outros, né? NFL Europa, CFL e era tudo o padrão, mais. Era o padrão, não tinha como fugir. Se o cara não desse certo na NFL, era o que acontecia com ele, e aí o Tom Brady acabou sendo escolhido lá na frente pelo New England Patriots. E aí a história, pra você que não conhece, pra você que tá a fim de conhecer, tem um documentário chamado Brady 6. Brady número 6, se você jogar aí no YouTube, provavelmente você vai achar que é um documentário que conta essa história, e ele comenta toda essa história de pra que times ele gostaria de ser draftado, pra quais times ele tinha essa esperança ou expectativa realmente de jogar, e como foi todo esse período pré-draft dele aí. Mas vamos entender o porquê que o Tom Brady foi draftado só na 6ª rodada. Porque não é por acaso, né? O Tom Brady não era bom e aí de repente, vai ser draftado na 6ª rodada, né, Iago? Tem todo um porquê aí, que é o histórico dele em college, né? Exatamente, né? Ele que era de Michigan, né? Também não era um college que a gente olhava, que o pessoal olhava com tão bons olhos, assim, ainda mais tratando de quarterback. Ele acabou bancando aí nos seus 2 primeiros anos também, então algo que já dificulta um pouco, né, de você ter tape pros scouts da NFL realmente olharem aí o seu tipo de jogo, ver a evolução, então realmente é um pouquinho mais complicado. E aí, já em 1998, aí sim, ele acabou sendo titular, ganhou essa titularidade, acabou ganhando o Citrus Ball, tá certo, né? É isso aí, Citrus. Quase igual aquela bebida, né? Citrus Ball. Mas ele teve números bem modestos aí nessa temporada, 14 TDs e 10 ints.
Então, assim, não é um QB que você vai olhar e vai querer ter no seu time na NFL como starter ali, né? E na temporada... Não chamava muita atenção, essa que é a verdade, né? Mas aí na temporada seguinte a história ainda piorou, não é isso? Exatamente, aí na temporada seguinte, né, ele acabou dividindo a titularidade aí com o Drew Hanson, o outro quarterback, aí logo nos seus 6 primeiros jogos, acabou ganhando também o Orange Bowl. Ele gosta de umas bebidas laranjas também, né? Citrus, Orange, então acabou ganhando esses 2 títulos aí. E teve 16 TDs e 6 ins também, números aí bastante comum, assim, não é tão expressivo, né? Mas como a gente falava, eram épocas diferentes, épocas que a gente realmente viu um jogo corrido pensar um pouco que aí melhor. Hoje em dia a gente tá falando de quarterback lançar 40 e poucos TDs por ano, né? Exatamente. Joe Burrow, Trevor Lawrence, Kyle Trask, Até o Lamar Mac Jackson Jones. lança TD outro hoje em pique, dia, né? pô, tá maluco. E aí, chegando no Combine, são aquelas imagens aí que ficaram famosas aí por todo mundo, né? Ele fazendo aquele 40-yard dash parecendo uma balsa, se movimentando. Pegou pesado. Aquela imagem dele tirando as medidas, né? Ele realmente todo sem jeito, sem camisa ali, aquele shortinho branco. Tem até alguns passes que ele dá ali também, né? Ele tá até passando aqui agora, a galera tá vendo aí alguns passes aí realmente no Combine. Mas, assim, era um quarterback que ninguém depositava suas fichas, né? Realmente achava que o cara ia ser o cara da NFL, né? Exato, e aí uma coisa que é legal para o pessoal entender bastante o contexto também, como o jogo em geral, tanto o jogo de college quanto o jogo da NFL não era um jogo voltado 100% para o quarterback, basicamente como é hoje. Hoje se um time não tem um quarterback é muito difícil um time chegar num Super Bowl. Antigamente não era bem assim há 20 anos atrás. Então você tem caras como o Tom Brady, que acabou sendo draftado no 6º round, porque principalmente a liga não necessariamente via nele um potencial de mudar as coisas ou de mudar uma franquia. E assim como não via no ano seguinte, no draft seguinte ao draft do Tom Brady, o Drew Brees acabou sendo escolhido pelo San Diego Chargers na época só no 2º round e acabou se tornando aí depois de muitos anos também um dos melhores quarterbacks, principalmente em números, da história da liga. Então você não necessariamente tinha esses jogadores vindo do draft com todo o potencial que hoje a gente vê, porque hoje não só o jogo da NFL, mas o jogo de college já mostra pra gente quem são os bons quarterbacks, os caras que realmente têm grande possibilidade de dar certo na liga. Antigamente não era bem assim, era muito mais loteria. Tenho certeza que, por exemplo, se o Atlanta Falcons, que no ano seguinte escolheu o Michael Vick como first pick, pudesse voltar no tempo, talvez escolhesse o Drew Brees, hein? Não sei não, o que você acha, Flat? Você, voltando no tempo ali como Atlanta Falcons, você tem a chance de draftar o Tom Brady num ano, ou esperar um aninho e Michael Vick ou o Drew Brees, você vai aonde? Talvez nem tivesse nessa situação porque tivesse pegado o Brady no ano anterior, né? E aí pois é. Muita coisa seria diferente. Aí eu acho também, quando a gente vai brincar de NFL, né? Que a gente vai fazer dos what ifs e se fosse diferente, é muito difícil, né? Porque o próprio Brady é draftado para ser reserva, porque o Patriots tinha um quarterback titular. E aí ele vai para um lugar que sabe utilizar... Bom quarterback, por sinal, o Drew Bledsoe, né? Isso, exatamente. Aí ele acaba entrando por ele fica um ano sem jogar, o Drew Bledsoe se machuca, ele entra no lugar do Drew Bledsoe, consegue... então ele tem um tempo para se desenvolver, e eu acho que isso é um ponto também do que a gente tá falando da NFL lá atrás. Se hoje em dia a gente já vê que tem time que não tem paciência para desenvolver o jogador, então pega um cara ali no primeiro round porque sabe que ele é playmaker, sabe que ele vai criar jogadas desde o primeiro momento, e muitas vezes isso vale a pena realmente, naquela época era pior ainda, né? Então, será que se o Tom Brady fosse pego no primeiro round, tivesse que ser titular desde o primeiro dia, ele teria a curva de aprendizado e de desenvolvimento que ele teve lá no Patriots, ficando um ano como reserva, tendo bons treinadores, sendo desenvolvido? Eu acho que isso também são coisas que a gente tem que pensar, né? Tem que pensar muito porque... Eu imagino ele sendo draftado pelo Cleveland Browns, que tiveram aí... Quantos QBs foram? Mais de 30 QBs, né? Só nesse período. Ele teria sido reserva do Jim Couch, que eu acho que foi o último grande quarterback do Browns antes do Baker Mayfield, né?
E se E olha bobear, só, o Tom Brady entraria nesse rolo aí de quarterbacks que não vingaram no Browns também, né? Eu ouso dizer que se o Tom Brady tivesse sido titular desde o início dos dias dele no New England Patriots, talvez a gente poderia comparar ele com o nosso queridíssimo Nathan Peterman. E ele, quarterback do Buffalo. Que voltou, ele voltou também. Né? Voltou. Mas eu acho que, vamos aqui ser sinceros, tem jogadores que vêm do college football que precisam de uma curva de aprendizado para poder performar da melhor maneira da NFL. E se você olhar a carreira do Tom Brady, você vai ver que não só ele precisou disso, como nos primeiros anos dele, ele também foi se desenvolvendo muito. O jogo dele se desenvolveu muito até ele chegar realmente ao patamar em que o time girava em torno dele e não para ele. E aí, assim... Teve boas defesas também, né? Que boas é uma coisa que, assim como... nesse momento de carreira, o que você quer como quarterback é que o jogo não caia nos seus ombros, né? E aí Exato, você o tem Russell ali, Wilson é um que era o ótimo caso exemplo dele, disso também. tinha aquela defesa do Patriots, a galera que começa a acompanhar mais recentemente, vale a pena jogar aí na Wikipédia. Cara, é praticamente todo mundo Hall da Fama, os 2 ou 3 primeiros Super Bowls do Tom Brady. É absurdo. Surreal. E aí, lógico, como quarterback você agradece, né? Com certeza. E o Russell Wilson passou por algo parecido também, se a gente quiser um paralelo aí. Hoje, ele é um quarterback, um dos melhores da liga, franchise quarterback, e todos os times querem ter um cara como ele, mas no início da carreira dele, ele que também foi um quarterback draftado aí no 3º round, se eu não me engano, veio de Wisconsin, depois de já ser transferido por outras universidades, não era aí o cara que as pessoas olhavam e falavam, olha, esse é o cara que vai resolver a nossa vida. Tanto que nos primeiros 2 anos dele, apesar dele já ter chegado em Super Bowl, já ter até ganhado o Super Bowl, nos 3 primeiros anos dele, ele jogou 2 Super Bowls. Então, mas muito por causa da grande defesa que o Seattle Seahawks tinha e também jogo corrido, Marshawn Lynch. Então, claro, as coisas que estão em volta ajudam o quarterback a se desenvolver para aí sim o time começar a girar em torno dele. Enfim, acho que é isso, né? Contamos bastante aí da história do Tom Brady, como ele chegou na liga, por que ele demorou tanto a ser escolhido no draft dele e quem são essas figuraças que foram draftados antes dele. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo, enfim. Pede pro amigo teu, chega pra ele e fala, ô babaca, se inscreve aqui nesse canal, meu irmão, tá dando mole aqui, conteúdo maravilhoso, sensacional. E já segue a gente lá no Instagram, no @PTFacemask também. Iago, Flash, beijinho pra vocês e até a temporada que vem, que começa semana que vem aqui nesse maravilhoso canal, já prevendo as coisas de draft, falando de free agency e tudo mais. Gente, vamos, que a parada aqui não para. Beijos e até semana que vem. Valeu! Valeu! Valeu!